Hoje eu vou mostrar pra vocês uma plaquinha de bolo que vai ser muito interessante a gente fazer, porque ela vai seguir aí no tema de festa na piscina, festa na praia, então a gente pode usar para essas situações e ela é bem bacana. Em vez da gente se limitar àquela placa redondinha ou enfim de outro formato, a gente pode fazer esse efeito que vai ser bem legal. Então eu peguei aqui o meu celular e eu coloquei assim no Google, efeito splash. Ele já vai abrir aqui pra mim algumas coisas, tá? Então eu vou rolando, mas sempre quando eu coloco alguma pesquisa, eu vou em imagens. Aqui já está em imagens, então ele vai me dar várias referências desse efeito splash. Eu quero algo bem parecido com água, sabe quando você espirra água, quando joga um balde de água? Ele vai me dar esse efeito aqui, ó, como se fosse uma água caindo no chão. Só que como a gente quer colocar na frente do bolo, eu quero algo espalhado para ficar na frente. Então essa daqui, por exemplo, ó, encaixa super bem. Essa também. A gente não precisa fazer algo nos mínimos detalhes. Essa daqui já não ficaria tão legal porque a gente não tem muito espaço para escrever algo aqui. Então a gente vai descendo, a gente tem vários, ó, esse estilo também é muito bacana, fica bem legal, a gente pode seguir esse estilo. Esse daqui é caindo no chão, enfim, a gente tem vários modelos. Então eu sempre vou procurar, quando eu for transferir um desenho, né, do meu celular ou do tablet pro papel, eu sempre vou procurar uma figura que eu consiga ali pegar as marcações dela para eu poder replicar isso na minha modelagem. Esse aqui também tá bem bacana, ó. Esse rosa tá muito legal. A gente tem várias oportunidades. Olha só, esse daqui ficaria muito bom para um bolo de surf, por exemplo. A gente tem essa água aqui que pode imitar uma onda e aqui eu poderia desenhar uma pessoa numa prancha de surf. Então a gente tem várias ideias, tá? Então eu vou pegar essa daqui. Eu fiquei entre essa e essa daqui. Acho que eu vou pegar essa. Então eu peguei essa imagem daqui, eu cliquei uma vez. Tem algumas imagens que a gente consegue acessar, ó, aqui quando eu clico, eu consigo acessar uma variedade dessa mesma ideia. E ela já num tamanho mais ampliado, ó. Essa eu achei muito assim, meio quadradona, sabe? Essa daqui eu gostei, eu vou pegar essa daqui. Então a gente pode ir mudando. O tamanho dela tá muito pequeno, então o que a gente vai fazer? A gente vai ampliar ela. Como eu estou usando o meu celular, porque eu quis trazer aqui pra vocês um modelo bem... algo pra gente fazer que seja muito acessível, que a gente não precise ficar ali horas e horas pesquisando, ou ter, eu preciso ter um tablet pra poder replicar, enfim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ampliar essa imagem e eu vou por partes começar a desenhar ela. Então eu trouxe um papel, esse daqui é um papel vegetal, mas você pode durante muito tempo, antes de comprar o papel vegetal, eu fazia na folha sulfite. É bem tranquilo também. É que o papel vegetal, ó, a gente coloca em cima do desenho, a gente consegue ver quase que 100%, né? O papel sulfite a gente vê, a gente enxerga ele, mas não com tanta clareza. Mas você pode usar também. Eu vou usar só uma parte desse papel, porque daí eu posso usar esse outro restante para fazer outros desenhos. A gente vai montando o nosso portfólio, tá bom? Porque a ideia é, se você vende um bolo desse, o cliente vai saber que você faz bolos nesse estilo e ele vai poder pedir para você outras opções de estampas, tá? Porque essa plaquinha aqui que a gente vai fazer, esse efeito de splash, de água, ele vai ser exatamente igual como se eu fizesse um bonequinho desenhado e eu vou pintar, tá? Que nós vamos pintar essa água que a gente vai colocar uma corzinha nela. Então vamos lá, com o lápis, eu tô com um lápis grafite aqui, normal, tá? Eu vou fazendo algumas marcações, eu não preciso aprofundar agora. Eu também, como essa peça é um desenho bem livre, eu não preciso fazer aquela marcação exata do tamanho que tá pedindo aqui. Eu vou só seguindo essa linha para eu ter um centro bacana para poder fazer essa minha plaquinha. Então, eu vou movendo e eu vou colocando o meu desenho no lugar para eu não perder o molde dele. Então, eu vou fazendo por partes e eu vou... Ó, peraí.
Porque eu acabei aqui, então aqui eu continuo. Faço isso. Aqui eu vim muito pra cá. Então, eu vou fazer o seguinte, pra eu não perder essa parte, eu vou vir nessa daqui de baixo. E eu vou diminuir só um pouquinho. Então, eu venho aqui, que seria aquele grandão, eu vou fazer um splash aqui e termino aqui, ó. Então, veja que eu não segui aqui até o final, mas eu deixei um efeito legal, porque nessa hora eu tenho o meu desenho, deixa eu fechar aqui, eu tenho o meu desenho e eu vou poder modificar o lugar dele, por exemplo, posso deixar ele assim no bolo, na hora eu vou ver qual o lado que eu vou deixar, que eu vou achar melhor. Agora sim, eu vou repassar a marcação, aí eu posso forçar mais aqui o meu lápis, porque a ideia é eu conseguir transferir essa marcação que eu estou fazendo para a pasta americana. Então, é bom eu fazer um pouquinho mais marcado, aqui eu tô forçando bastante. Eu vou reservar um pouquinho essa folha e agora eu vou abrir a minha pasta. Antes eu vou colocar a CMC, eu vou colocar uma quantidade boa aqui, porque eu quero que ela fique firme logo, porque a gente já vai partir pro desenho mesmo. Então, eu coloquei bastante CMC. Não tem problema dessa massa secar rápido, porque eu não vou fazer modelagens nela, eu vou só abrir, então é um modelo em 2D. Se fosse em 3D, eu não poderia pesar muito no CMC, senão eu não conseguiria trabalhar muito nela. Então, para tentar seguir o tamanho do desenho, eu vou abrir de todos os lados a minha pasta. Pode deixar ela fina, não precisa deixar igual um papelzinho. Você pode deixar ela fina, a minha tá bem fininha. Ó, tá bem fininha a minha pasta. Eu acho que também fica delicado na minha modelagem, na decoração do bolo. E agora eu venho e eu vejo aqui algum ângulo se cobre toda a minha pasta. Então, aqui tá tudo certo, ela cobre. E eu vou virar do lado ao contrário. E eu posso passar o rolinho, ou eu posso passar também uma espátula. Aqui eu vou passar esse rolinho, ó. Aí eu já tenho as marcações necessárias que eu preciso seguir. Para ficar melhor, eu poderia passar uma espátula, ela deixa mais, ela transfere melhor. Mas para essa modelagem em especial, eu não preciso me dedicar tanto nas marcações dela. Eu tenho um estilete simples, bem fininho, e agora eu vou fazer o recorte dessas marcações que eu fiz. Então, eu venho com a pontinha e eu vou passando, seguro aqui nas pontas para não ter o problema de danificar, de rasgar a minha modelagem. E eu vou seguindo a marcação que eu fiz. Eu não sei se dá para perceber no vídeo, mas eu não estou exatamente em cima da linha, eu tô seguindo o desenho. Para essa modelagem aqui, que a gente tá fazendo, eu não preciso seguir totalmente à risca. Se fosse algum outro desenho, por exemplo, um bonequinho que a gente vai pintar, aí eu precisaria ser bem fiel à marcação, mas aqui eu não tenho necessidade, é só mesmo pra gente poder ter uma noção do nosso desenho, ó. Pronto. Tiro aqui. Eu não consigo arrumar direitinho toda essa parte que eu cortei, porque aqui, ó, por exemplo, tá bem fininho. Eu posso virar essa pasta, olha só como ela já tá bem retinha. E eu quero que ela fique um pouquinho maior. Então, para eu conseguir esse efeito maior, eu vou pegar o meu rolo e delicadamente, ó, eu vou passar ele aqui, ó. Vou pra cima, vou pra baixo e naturalmente eu vou esticando mais essa minha plaquinha aqui, esse efeito de água. Eu vou esticando ele mais um pouco, ó.
Olha, ele fica bem bacana. Deixa eu passar só mais uma aqui no meio, que eu vi que ficou uma marcação. Pronto. Tá pronto esse nosso efeito de água aqui jogada. Pra eu trabalhar melhor, eu peguei um pedaço aqui de papel toalha. Esse papel toalha é aquele que é lavável, sabe? É porque eu não tenho papel toalha aqui normal, mas eu sempre uso papel toalha, justamente por isso que eu não tenho aqui. Aí eu peguei esse, mas só pra mostrar mesmo, porque a gente vai começar a pintar em cima dessa nossa plaquinha. Então, agora eu vou pegar o meu corante azul, corante líquido mesmo. Peguei aqui um godezinho, porque eu coloco só algumas gotinhas, bem pouca, foi até muito aqui, porque eu quero que essa plaquinha tenha o efeito de uma água. Eu poderia já deixar tingido essa minha pasta toda no azul, enfim, e deixar ele assim mesmo, mas eu quero fazer um efeito bacana nele. Então, eu vou pegar o meu álcool de cereais, eu tenho um álcool de cereais aqui, e eu vou colocar na outra casinha aqui. Ela vai acabar transbordando e tudo bem. Pra fazer um efeito mais leve, aí vai daquilo que você quiser fazer. Se você quiser fazer uma cor mais forte, aí você vai pesar um pouquinho mais no corante. Eu quero fazer um efeito mais de água mesmo, um azul mais clarinho. Então, percebe que esse corante, junto com o álcool, ele vai diluindo. Então, ele vai descendo o tom dele, ó. Nessa hora, eu vou pegar essa parte aqui desse álcool que tá tingido, dou umas batidinhas aqui pra tirar o excesso e eu começo a pintar a minha pasta, ó. Aqui tirou bastante, então já venho direto, ó. Começo a pintar. Naturalmente, o álcool, ele se espalha e nas laterais o azul vai ficando mais forte. Então, é esse efeito mesmo que eu quero. Eu quero que essa placa fique meio que manchada quando ela secar. Então, em alguns pontos vai ficar meio que como se fosse umas rajadas da cor mais forte, do azul mais forte. E é esse efeito mesmo que eu quero fazer. Quando ele secar, ele vai ficar mais forte, essas manchas vão ficar mais fortes. Então, para esse tipo de modelagem que a gente tá fazendo, essas manchas acabam sendo interessante, ó. Então, em alguns lados está mais fraco, outros está um pouquinho mais presente, mas, como um todo, tá bem fraquinho a nossa pintura aqui. Aí, se você vê que esses riscos aqui, ó, na lateral ficou muito marcado, você pode vir e dar uma bagunçada nele, pra ficar o efeito de mancha. Uma coisa é ele ficar muito marcado, outra coisa é ele secar e ficar mais o efeito de mancha, que é isso que a gente quer. Aqui a gente já tem uma mancha, ó. Aí, quando a gente finalizar toda a pintura, a gente pode ir vindo com alguns detalhes que a gente quer clarear mais, enfim, quer manchar mais, a gente pode fazer isso, ó. Ó, esse daqui ficou mais escuro do que esse. A gente quer esse efeito mesmo, esse degradê de tons. Eu não estou tirando excesso, mas você pode tirar, porque depois o corante ele pigmenta bastante. Então, a gente tá pintando agora, mas quando ele secar, ele vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Ó, pintei todo a minha plaquinha. Ela vai começar a secar. Nessa hora, com o pincel seco, eu posso vir e dar uma espalhadinha. Se eu vejo que não tá fazendo efeito mais nenhum, eu posso vir nessa parte que tem só o álcool e vir aqui, ó. Porque quando eu faço isso, ó, como ele tá abrindo a cor. Ó, ele abre a cor como se ele estivesse empurrando o corante, ó. E ele vai escurecendo, trazendo mais marcações. Nessa hora eu vou fazendo esse efeito mais esfumado nele. Vou fazer isso aqui desse lado pra gente ver também. Ó, ele vai abrindo e vai ficando uma marcação como se fosse uma mancha de gota. Aí eu venho fazendo isso daqui.
Se você vê que ficou algum risco muito forte, você não quer que fique uma marca de uma mancha muito forte, é só você vir com o álcool, ele vai abrindo essa cor e você vai esfumando até fazer o efeito que você acha que fica bonito. Você pode escurecer mais, deixar mais claro, aí vai total do seu gosto, daquilo que você quer fazer. Pode trazer mais um pouquinho de cor. Pra mim, do jeito que está, já tá ótimo já. Acho que já está bom. Outra coisa que a gente pode fazer, essa parte do corante que ficou bem concentrada, eu venho com um pincel, aqui eu tô com um pincel chato, mas ele é fino, e eu posso vir contornando também, fica bacana. Bem legal, posso contornar. Não preciso contornar tudo, ó, posso vir só em algumas beiradinhas e contornar um pouquinho. Aí, se eu achei que ficou muito forte, eu venho com o álcool e espalho mais essa cor, esse corante. E assim a gente vai finalizando a nossa peça. Ó, posso vir aqui, esfumar bastante, esfrego bem, tiro aquela marcação muito escura e já fica de um outro jeito, ó. Por isso eu gosto de colocar esse papel, porque ele me ajuda, ele me auxilia a não fazer aquela bagunça. Pronto. Aqui eu já acabei a parte da pintura. Eu vou tirar só pra gente não confundir o efeito aqui da nossa plaquinha. Agora eu vou posicionar como ela vai ficar no bolo. Se eu quero que ela fique assim, eu vou virar até eu encontrar o lugar que eu quero que ela... a posição que eu quero que ela fique no bolo. Aqui pra mim tá ótimo. Eu tô imaginando, né, o bolo aqui de frente, como ele estivesse deitado aqui, ele vai ficar dessa forma. Essa minha pasta, ela tá bem fininha, mas quando ela secar, ela vai ficar dura e não vai se mover mais. Então fica muito bonito, porque imagina, o bolo, ele é arredondado. Esse efeito dessa plaquinha, ele vai ficar duro na frente do bolo. Então, esse efeito da gota, né, da água espirrando, ele vai ficar estático, vai ficar parado, vai ficar bem durinho. Eu costumo dizer que quando a gente coloca peças que fiquem ali um pouquinho saindo do bolo, às vezes a uma dá em volta, eu costumo dizer que ela traz um movimento pro bolo, justamente por isso. O bolo é arredondado, ela não vai seguir aquele padrão engessado de ter algo ali em volta no bolo que não tem efeito nenhum. Como a gente tá fazendo o efeito de água se espalhando, a gente quer ver realmente uma poça de água ali. Então, essa placa na frente do bolo durinha, ela vai ficar dessa forma. Então, fica um efeito muito bacana. Então, eu vou deixar ela só um pouquinho aqui. Tomar cuidado para essas peças que estão mais curtinhas, ela quebra. Eu tenho um molde de silicone, ó, ele é bem molinho, de alfabeto, faz muito tempo que eu tenho ele. E eu vou usar ele para poder fazer o que eu quero que esteja escrito ali. Então, como é uma festa na piscina, e eu quero esse tom mais claro mesmo, porque eu vou colocar cor nos outros elementos do meu bolo, eu vou deixar a frase na cor branca mesmo, porque eu quero bem suave, tá? Então, esse molde, ele é pequenininho. Então, com a ajuda aqui do meu pincel, eu vou colocar as letras. Então, eu costumo colocar o máximo de letras possível que fazem parte da frase que eu vou colocar, porque enquanto ela está aqui, ela já vai meio que pegando o formato, vai endurecendo. Então, eu vou escrever pool party mesmo, tá? Agora eu vou voltar a minha plaquinha pra cá, pra gente poder trabalhar nela. E nessa hora eu vou posicionar. Minha colinha de CMC,
Eu vou passar, eu dou uma leve passada aqui. Então, aqui em cima vai ficar o pool, né, que é a piscina. E como é um bolo bem assim descolado, né, um bolo bem que imitando essa gota aí, essa água, eu não preciso colocar ela bem retinha. Posso deixar uma escrita mais jogadinha, sabe? Ele assim fica bem legal. E quando ela estiver 100% seca, ela vai estar durinha e você pode já colocar no seu bolo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa ideia de plaquinha para o bolo. E na descrição do vídeo e nos comentários eu vou deixar também os links dessas ferramentas que eu uso para ajudar vocês na busca quando vocês precisarem delas. Tá certo? Até o próximo vídeo!